Vamos lá, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Não posso te dizer que tá tudo bem, nem vou te perguntar se tá tudo bem, porque por óbvio não tá, né? O que nós vimos ontem em campo, o que nós vimos ontem do time do Grêmio, foi uma das maiores vergonhas da temporada, a maior vergonha, eu até diria, dessa nova era Quinteiros, maior vergonha de ontem, talvez a contra o São Raimundo foi uma segunda maior vergonha, e contra o Juventude aí a gente veio depois nas atuações. Mas enfim, a de ontem, com toda certeza, é a maior vergonha até o momento, porque não tem condições. Um Grêmio que entra em campo numa final de campeonato contra o seu maior rival, com mais de 50 mil torcedores na arena empurrando, fazendo festa e dando apoio, dando moral, e o que os caras entregaram dentro de campo, não tem condições, né? O Vidiaçante classificou como vergonha. Vergonha é o início, né? É só o início. É daí para mais. É daí para mais. O que o Grêmio apresentou ontem em campo é uma sequência de maus resultados em clássicos grenais. Desde 2023 nós já disputamos 6 grenais. 5 nós perdemos. 1 nós empatamos. A última vitória foi contra... aliás, a última vitória, né? Foi em 2023, maio de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Foi 3-1, gols do Soares, do Bitelo e do Vidiaçante, se eu não estou enganado, o Grenal 4-3-9. Então, assim, é uma sequência. É uma sequência. O Grêmio vem mal em 2023, era porque estava voltando da Série B, porque estava se reorganizando, porque o time isso, o time aquilo. 2024 foi toda a situação da enchente. Esse ano, até o momento, é porque o time é novo, o time está se remontando, o time não sei o quê. Beleza, mas até quando nós vamos assim? Até quando nós vamos ficar nessa lenga-lenga, essas desculpas esfarrapadas, essas desculpas de frases prontas? O Quinteiros, ele apresentou um time ao torcedor que deu sinais de que poderia ser muito mais. No início do Campeonato Gaúcho, tudo bem com adversários bem mais fracos, nós víamos um Grêmio que tinha saída de bola, que trabalhava jogo pelo meio campo, um Grêmio que tentava, tinha bolas infiltradas, bolas diretas, tinha, mas tentava pelo menos jogadas pelo meio campo. Ontem nós não vimos isso. Contra o Juventude nós não vimos isso. Contra o São Raimundo nós não vimos isso. É um Grêmio que ao invés de melhorar parece que piorou. Ontem era só bola dos zagueiros pros pontas ou dos zagueiros pros laterais pros pontas. A bola não passava pelo Monsalve na criação. A bola não saía com o Vidiaçante pela criação ou tentando sair com o Camilo. Teve um momento, eu estava assistindo o jogo com meu irmão, teve um momento que eu olhei para ele e disse, cara, a bola estava com o Wagner Leonardo. O Camilo sozinho à frente. E o Wagner Leonardo preferiu tocar no Esteves ao invés de sair com o Camilo pelo meio campo. Então, assim, ó, o Grêmio parece que regrediu do início do campeonato para cá. E isso tem que ter uma explicação. Tempo para treinar o Grêmio teve. E eu não estou dizendo que o Grêmio tinha que estar voando em campo a todo vapor. Não, mas tinha que ter pelo menos dado demonstrações de que está treinando, de que tem um trabalho em andamento. O próprio Quinteiros lá no início disse, olha, isso aqui é um pouco do que nós estamos tentando colocar, já podemos ver um trabalho e tudo mais. Aquele pouco, que era só o início do trabalho do treinador, ele desapareceu, nós voltamos a estaca zero, parece que nesse momento. Então assim, o Grêmio precisa entender o que está acontecendo para poder se remontar. As entrevistas ontem do presidente Alberto Guerra e depois, aliás, antes do Desapto e depois do presidente Alberto Guerra, elas vão ao encontro de uma realidade paralela. Os dois disseram que viram um jogo equilibrado. Que jogo que eles viram? Que jogo que eles viram? Talvez viram só os primeiros 5, 10 minutos, 15 minutos, talvez, onde o Grêmio conseguia chegar e em certo momento até encurralou o Inter, mas não levou perigo. Porque depois disso o Inter se achou em campo e acabou. Acabou. Então assim, precisamos entender o que aconteceu para poder melhorar e quem sabe pensar até em empatar esse jogo na semana que vem e tentar os pênaltis. Caso contrário, se a gente atuar da mesma forma que atuamos ontem, meus amigos,
Na quarta-feira nós teremos uma crise instaurada no tricolor. Porque do jeito que jogou ontem, a gente não passa pelo Atlético. A gente não avança na Copa do Brasil. E esse é o meu medo. Eu confesso pra vocês. O ânimo dos jogadores que nós vimos ontem em campo, ele vai muito além da vergonha. Muito além da vergonha. O Desábato na coletiva, o Desábato, para quem não sabe, é auxiliar do Quinteiros, ele é responsável pelo sistema defensivo. E ele, em certo momento, ele não fala gols bobos, mas ele disse que as falhas que o sistema defensivo acabou cometendo ontem são falhas que não se pode acontecer. Eu coloco como gols bobos, tá? Na tradução do que ele disse ali, mas assim, ó, não poderia ter acontecido de jeito nenhum. Mas ele disse também que achou um jogo equilibrado. E isso, de certa forma, me assustou um pouco. Ele não explicou o motivo, não soube explicar o motivo, por exemplo, do Cristaldo não ter entrado durante a partida. O Grêmio jogou depois, em certo momento, sem armação. Era só bola alçada na área. O Monsalvo foi retirado e o Cristaldo não ganhou minutagem, sendo o titular até o último jogo. E eu não estou defendendo que o Cristaldo tem que ser o titular, não. Eu só fiquei com isso porque que ele não ganhou minutagem quando o Grêmio precisava de organização. Se o Monsalvo não deu conta do recado, tenta o Cristaldo. A gente já não tinha mais nada a perder mesmo. Se a gente conseguisse fazer um gol, pelo menos uma armação, uma jogada pelo meio campo, daqui a pouco, até o próprio Cristaldo infiltrando na área, pensa de tudo. Da forma como a gente estava jogando, os torcedores ficaram anestesiados. E a partir do momento que a ficha começou a cair, veio a raiva, veio a indignação, mais de 50 mil torcedores, a vaia comendo, e com toda razão. Toda razão. O Grêmio na quarta-feira tem o jogo contra o Atlético. Na terça, viaja. O Desábato disse ontem que o Grêmio pode, tá, preservar jogadores nesse jogo de Minas dessa viagem. Não sei se isso vai realmente acontecer. Porque o Grêmio perder a classificação em Minas, olha, nós teremos uma crise gigantesca no tricolor. Uma crise gigantesca. Então eu não sei até onde isso vai se confirmar. Não sei. Ele disse também que ficou bem difícil agora o Grêmio ganhar. Mas é futebol. Esse sentimento não me agrada. Embora seja uma fala que talvez não seja a mesma do vestiário, isso não me agrada. Não me agrada. O presidente Alberto Guerra também achou o jogo muito equilibrado, pediu que só quem acredite vá para o Beira-Rio. Na opinião dele, faltou experiência, faltou casca ao Grêmio. O time é jovem, o time foi montado para o futuro. Então aqui, agora por minha parte, nós temos uma falha da direção. Porque se a direção tinha um discurso de que queria o Octa, de que o Grêmio seria campeão, até semana passada o presidente disse com todas as letras, nós vamos levantar esse caneco, nós vamos ser campeões. Então tivemos uma falha aqui na construção desse time. Se falta experiência, se falta casca, se falta isso, se falta aquilo, quem montou o time e quem participou foi o próprio presidente Alberto Guerra. Então tivemos uma falha aqui da direção. Os discursos não estão alinhados. Né? Bom, eu quero avançar com vocês, porque na contramão de tudo isso que foi dito pelo presidente e pelo Desábato, o Bright White, como sempre, ele foi para a zona mista e falou. Ele disse que o Grêmio começou bem, mas nas duas vezes que faltou pressão, tomaram os gols. Não tem desculpa, vão buscar a vitória e vão ser campeões. Esse foi o discurso do Bright White, sempre um discurso mais acalorado, sempre na direção de ser campeão, sempre na direção de levantar a equipe. Eu gosto desse pensamento positivo do Bright White, mas a gente precisa de futebol. Precisa de futebol, não é só na vontade, só na garra. E a situação ficou difícil, ficou, mas não é impossível. O Grêmio já mostrou várias vezes que não tem o impossível, mas também precisa querer. Os jogadores precisam jogar, precisam demonstrar, precisam estar dentro de campo com vontade. E isso parece que faltou ontem, em boa parte do time. Talvez não em todos, mas em boa parte. O Villaçante, como eu disse para vocês, também na zona mista ele classificou como vergonha, disse que estava todo mundo de cabeça quente, não iam falar muita coisa, estavam muito tristes no caso, pediu desculpas aos torcedores, foi um jogo muito abaixo, tentaram se recuperar no segundo tempo, mas é difícil depois do primeiro tempo que tinham feito, e acredita sim que o Grêmio pode reverter essa situação no próximo confronto. Bom,
Quem também falou sobre o jogo, e por óbvio, foi o técnico deles, né, o Roger Machado. E o Roger, ele demonstrou surpresa com o intervalo do Grêmio. O Roger, na leitura dele, né, como treinador, ele disse que a todo instante eles tentaram manter segura a pressão inicial do Grêmio, que isso seria natural, e eles já tinham esse diagnóstico de que isso aconteceria. O Grêmio iria tentar fazer um gol já no início do jogo. Então, eles já saíram com essa ideia de segurar a pressão do Grêmio. Quando o Grêmio diminuiu a pressão, quando o Grêmio baixou, aí eles começaram a sair, começaram a tentar as jogadas nas costas dos laterais. Porque na interpretação do Roger, os laterais do Grêmio, eles avançam para poder fazer as jogadas de ataque. E quando eles avançam para fazer as jogadas de ataque, eles deixam o espaço vago. E foi ali que o Inter se encontrou. Foi ali que o Inter conseguiu chegar nos 2 gols. Foi ali que chegaram, né? A surpresa do Roger, ele acreditava que o Grêmio no intervalo fosse mexer, que o Grêmio fosse tentar, pelo menos, estancar esses espaços, seja da forma como fosse. Só que isso acabou não acontecendo. Quando o Grêmio começou a ir mais para cima, o que ele fez? Puxou o Fernando, fez uma linha de 5 e deixou o Grêmio vir. Quando o Grêmio vinha, eles tentavam no contra-ataque. E foi assim que eles fecharam o segundo tempo, sem fazer com que o Grêmio... Sem fazer, no caso, abrindo espaço para o Grêmio não tinha construção de meio campo, o Grêmio começou a tentar só bola alçada na área, e o Grêmio fechadinho tentava, o Inter, aliás, fechadinho, tentava só os contra-ataques em cima do Grêmio. Ou seja, o Roger leu o jogo. O Roger leu o que estava acontecendo. Se o Grêmio só tinha jogadas pelas pontas e os laterais precisavam avançar para ajudar os pontas, por óbvio, os espaços iriam aparecer por ali. E os 2 gols do Inter foram assim. Os 2 gols do Inter foram assim. Jogada construída por um lado, inversão, e o outro lado sempre vazio. Notaram? O primeiro gol, como é que foi? Jogada construída pela direita, inversão, apareceu o Carboneiro livre pelo lado esquerdo. No outro gol, Carboneiro faz a jogada, quem aparece sozinho, livre do lado direito? Alan Patrick. Os 2 gols foram assim. Então não foi só na sorte. O Inter não ganhou porque fez lá suas reuniões, porque o presidente deles fizeram aquelas pataquadas e tudo mais. Não. Ali também teve trabalho. Ali também teve leitura de jogo. E isso é muito importante. É importante que se diga também que o presidente Roberto Guerra, nas suas falas, disse que o Grêmio precisa de casca. Ele foi questionado justamente sobre isso, já que ele foi, né, um dos responsáveis pela montagem do elenco. Mas ele fez questão de dizer: quem disse que já fechou as contratações? Quem disse que o Grêmio não vai contratar mais? O Grêmio deverá buscar mais contratações, talvez um centroavante. Já falei para você sobre goleiro, que deve chegar aí nessa semana ou na semana que vem. O Grêmio está negociando com o goleiro do Botafogo, mas surge uma nova análise, e aqui é um ponto importante. A justiça precisa ser feita porque é um estilo de jogador que o Renato já pedia no ano passado. Tá? Que o Renato talvez tenha começado essa análise já no ano passado. O Grêmio está chegando à conclusão de que precisa de um camisa 8. De que precisa de um segundo volante com saída de bola. Um segundo volante que saia para ajudar o meia, que povoe o meio campo. O Grêmio entende que o Villasanti é um 5, que o Villasanti é um primeiro volante. Ele tem as suas valias de pisar na área, ele tem as suas valias de chegar bem no ataque, só que o Villasanti, ele tem eu não diria um defeito, o defeito fica forte, mas ele tem uma situação que, quando ele volta, ele acaba atrapalhando o meio-campo. Ele não consegue voltar para a mesma posição de cara já quando ele sai. Então isso acaba atrapalhando, acaba atordoando o sistema de meio campo como um todo. Então o Grêmio entende que, sendo o Villasanti o número 5, sendo o Villasanti o pitbull, o cara da área, o cara da marcação, o Grêmio precisa de um cara que saia mais pro jogo, que avance as linhas, que ajude o meia, que povoe o meio campo. Lembra que o Renato até pediu isso no ano passado. E aqui, embora, vocês sabem, eu já falei diversas vezes aqui, a gente tinha nossa situação com o Renato e tudo mais, mas o Renato pedia. O Renato falava: olha, eu preciso de um jogador como o Maicon, um jogador como o Arthur. E claro que vai ser difícil a gente encontrar um jogador dessa forma, mas um jogador que tivesse a saída de bola, que fosse para cima, né? Um cara que tivesse essa situação de avançar as linhas e ajudar a construção. Então é isso que o Grêmio está entendendo,
Então, não se surpreendam daqui a pouco de surgir alguns nomes aí no mercado, porque é uma análise que está sendo feita, é uma análise que já está em estudo e que o Grêmio pode sim acabar contratando daqui a pouco um jogador de casca e que ajude também na construção do meio-campo. Tua análise sobre o jogo, o que tu acha sobre tudo isso? O Grêmio precisa de mais jogadores experientes? Como é que tá a tua leitura do jogo? Como é que tá o teu coração agora depois do vexame de ontem? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso, mas os bastidores, eles não foram nada bons. Nada bons. Vamos esperar. Se Deus quiser, agora durante a semana a coisa vai melhorando. Assim torcemos. Grande abraço e até a próxima. Tchau.